Galera, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre as nossas fronteiras. Hoje vamos tentar compreender como que formamos, como que desenhamos o mapa deste Brasil continental como temos hoje. Quais os processos históricos foram importantes ao longo desta formação da história do Brasil, de forma sutil, de forma simples, mas que significativamente foram desenhando e foram construindo as dimensões das nossas fronteiras, da ocupação do território que hoje formam o nosso país. Para começar a falar desse processo, precisamos voltar lá no século XV, no início da colonização portuguesa aqui do Brasil, da ocupação do nosso território, e relembrar um fator que foi preponderante para isso. O famoso Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, e com intermediação da Igreja Católica, Portugal e Espanha literalmente dividem o continente americano, uma parte para Portugal, uma parte para a Espanha. Então, usando como referência a ilha de Cabo Verde, até 370 léguas pertenceria a Portugal. Passaria uma linha imaginária, partindo de 370 léguas, pertenceria a Espanha nesse sentido. Então cada país dá início à sua colonização, à sua ocupação. Mas gradativamente, ao longo da história do período colonial, por uma série de fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, Portugal vai dando início à ocupação do território além da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, o que mais tarde vai acabar forçando os dois países a renegociar esses tratados e essas limitações entre os dois países, dando origem, então, às fronteiras do Brasil como nós conhecemos hoje. Então, entre esses fatores que contribuíram para a expansão do território e formação das fronteiras do Brasil como nós conhecemos hoje, em especial 5 acontecimentos marcam de forma muito significativa isso. As entradas, as bandeiras, a pecuária, as drogas do sertão e a presença das reduções jesuítas nesse sentido. Então vamos tentar entender como que cada um deles contribuiu com esse território. As entradas eram expedições militares financiadas pela coroa portuguesa que vieram para cá nos primeiros anos da colonização, em especial com o objetivo de vistoriar o nosso território para ver se ali não tinha nenhuma grande riqueza, principalmente mineral. Nesse sentido. Mas essas entradas, em especial, elas procuravam respeitar o Tratado de Tordesilhas. Então não invadiram muito esse território além do Tratado de Tordesilhas. Essas entradas também, pessoal, a grande maioria delas, saíram frustradas ou não alcançaram seus objetivos porque eles vinham da Europa para cá sem o mínimo de conhecimento do território, da geografia, dos animais, das tribos indígenas, então acabavam ou se perdendo ou sendo atacados e acabavam nem voltando mais, muitas delas nesse sentido. Já as bandeiras vão ter um fator assim muito diferente enquanto contribuição para essa formação. As entradas primeiro elas se desenvolvem pelo abandono português com a região mais sul do país. Quando eles começam a colonização, então um grande produto que vai justificar a colonização do Brasil vai ser a cana-de-açúcar, que vai encontrar um território ideal para o seu plantio na região de Pernambuco, mais no Nordeste brasileiro. E como o objetivo de Portugal era explorar, tirar recursos, tirar riquezas do Brasil, toda a atenção dos portugueses concentra-se no Nordeste brasileiro, enquanto a região mais ao sul, principalmente a região de São Vicente, onde fica o estado de São Paulo, vai ser abandonada e esquecida. Então não vem para cá mais recursos, não vem mais para cá escravos para trabalho, para colocar como mão de obra. Então falta uma série de condições materiais para o desenvolvimento dessa região. E é dentro desse contexto de abandono que vão surgir as bandeiras. Então as bandeiras são expedições particulares, feitas justamente por estes donos de terras, por essas pessoas que viviam nessa região de São Vicente, para conseguir se manter, com a esperança de encontrar algum produto que significasse riqueza, eles pudessem então resolver as suas questões e, em especial, essas bandeiras vão ser organizadas para a captura de indígenas para trazer como mão de obra escrava, já que quando começa a se desenvolver a cana-de-açúcar, toda a atenção e todos os escravos que vinham da África nesse momento vão para o Nordeste para atender a demanda do açúcar e essa região sul vai ficar literalmente abandonada. Então essas bandeiras passam a ser organizadas
por esses particulares em busca dessas riquezas, de mão de obra indígena, né, de uma série de fatores. As bandeiras vão se caracterizar em 4 tipos. As bandeiras de apresamento, que eram aquelas específicas que iam buscar indígenas para trazer para trabalho de mão de obra nos engenhos, nas fazendas. Nós vamos ter as bandeiras de contrato, que depois da expulsão dos holandeses no Brasil em 1654, esses bandeirantes vão ser contratados para capturar escravos fugitivos, já que eles vão construir um grande conhecimento do território brasileiro. Então eles vão saber geograficamente se localizar muito bem pelo sertãozão do território brasileiro, então eles vão ser contratados. Surgem as bandeiras de contrato para a captura desses escravos fugitivos, para ataque dos quilombos, para recuperar esses escravos dentro do território. Inclusive é uma dessas bandeiras lideradas pelo Jorge Velho, que destrói o quilombo dos Palmares e acaba assassinando lá o Zumbi dos Palmares, que é um dos quilombos mais conhecidos da história do Brasil. Também vamos ter as bandeiras de prospecção, que eram as bandeiras que perambulavam pelo território brasileiro em busca de riquezas, com a esperança de encontrar os metais preciosos, encontrar alguma grande riqueza no nosso território, e são justamente essas que vão encontrar o ouro na região de Minas, de Goiás, do Mato Grosso, e que vai trazer um novo ciclo econômico para o Brasil mais tarde. E as bandeiras de monções, que com o desenvolvimento desse contato entre as regiões vão se desenvolver bandeiras ligadas à circulação de mercadorias. Essas monções utilizavam-se em especial os rios para circular e para transitar e transportar mercadorias entre as regiões, comprando, vendendo, trocando, enfim. Então essas bandeiras vão contribuir para a ocupação desse território, para a expansão de algumas atividades comerciais e também para a formação de algumas vilas e cidades, já que esses territórios percorridos, e algumas bandeiras vão percorrer até 12 mil quilômetros pelo interior do Brasil, ao longo disso vão formando algumas vilas, alguns pontos de paradas estratégicos para defesa, enfim, vão contribuindo para a formação e ocupação desse território. Outra atividade que contribuiu significativamente para a ocupação, para a expansão das fronteiras do Brasil foi a pecuária. A pecuária que nasce na colonização do Brasil como uma atividade secundária, já que a grande atividade que nós temos econômica é a cana-de-açúcar. Então toda a atenção, toda a atenção econômica do Brasil está ligada à cana-de-açúcar. E a pecuária nasce como uma atividade secundária para fornecer carne, couro, leite e também atração animal para puxar carroça, para tocar os engenhos, enfim. Só que ao longo desse período, né, principalmente para dar atenção à cana-de-açúcar, o Portugal proíbe a confecção e a criação de fazendas de gado próximas às áreas que eram ideais para a produção de açúcar. Então isso vai fazer com que esses fazendeiros, esses criadores de gado, vão para regiões mais distantes. Isso vai fazer com que a pecuária ocupe mais o interior do Nordeste e depois ocupe aqui o sul do Brasil, né, a região do Rio Grande do Sul, que vai ser a região que vai se desenvolver essa atividade pecuária de forma muito significativa ao longo. Então isso vai contribuir muito para essa ocupação desses territórios, além do Tratado de Tordesilhas, dessa linha imaginária. Outra atividade que vai se desenvolver, ligada muito próxima ao movimento bandeirante, são as drogas do sertão. Então, enquanto essas bandeiras perambulavam pelo interior e pelo sertãozão do Brasil, eles vão descobrindo alguns produtos que vão ganhar uma importante preço de mercado e vão ganhar um importante espaço no mercado, na Europa e de forma geral. Então, cravo, pimenta, o guaraná, o caju, a castanha do Pará são produtos que começam a ser extraídos do nosso território, do interior do Brasil, principalmente da mata amazônica, ali, daquela região mais norte do país, e transforma-se numa importante economia para o Brasil nesse sentido, nesse momento. Então isso também favorece o surgimento de vilas, cidades, de expedições justamente para extrair esses produtos e trazer para esse comércio nesse sentido. E o último, não menos importante, é a presença dos jesuítas. Os jesuítas que chegam aqui com os portugueses no processo de colonização, vêm como grandes responsáveis pela catequização dos indígenas, eles vão formando ao longo do nosso território, principalmente em locais mais isolados, as famosas reduções jesuítas, onde eles pegavam tribos indígenas e faziam o processo da aculturação. Ensinavam os índios a língua, a religião, o modo de vida do homem branco naquele momento,
né? E eles vão ocupar essas regiões mais isoladas justamente por causa das bandeiras de apresamento. Os jesuítas se colocam como grandes contrários à escravização dos indígenas nesse sentido. Então há um grande conflito entre os colonos, entre os colonizadores e os jesuítas nesse momento que não aceitam a escravização dos indígenas. Então por isso eles vão em locais muito distantes, em locais mais isolados para construir essas reduções e fazer esse processo de aculturação dos indígenas. Então isso também ajuda a interiorizar ainda mais a presença desta galera portuguesa dentro do nosso território. E aí lá no século XVII, no século XVIII, quando Portugal e Espanha começam a rever os seus tratados, começam a se dar conta, a perceber, o Tratado de Tordesilhas tinha sido ultrapassado há muito tempo pelos portugueses e aí novos tratados vão ser pensados e vão ser firmados. Em especial em 1750, a partir de um princípio romano de que o povo que ocupava o território deveria ser dono do território, é feito o Tratado de Madrid, onde estabelece basicamente a fronteira, o desenho das fronteiras que temos hoje. Tá? Outro tratado feito é o tratado em 1777. Tá? É feito um novo tratado, estabelecido aí um novo tratado, e em 1801 definitivamente o Tratado de Badajoz firma todas as fronteiras e o último território a ser conquistado aí pelo Brasil, dentro das fronteiras que temos hoje, vai ser apenas o Acre, lá em 1903, que nós vamos adquirir comprando da Bolívia aí dentro de um processo do ciclo da borracha. Mas enfim, este é o grande processo da formação do nosso território. Então quando olhamos para o nosso mapa, olhamos para esse mapa que temos hoje do Brasil, esse mapa foi construído a partir do processo das entradas, das bandeiras, né, do desenvolvimento da pecuária, do desenvolvimento das drogas do sertão, dos jesuítas, da mineração também, que leva para o interior do Brasil uma ocupação dentro desse território, também incentiva a pecuária a vir para o sul, graças a esse processo da mineração. Então, ao longo da história do Brasil, do século XV, XVI, XVII, XVIII, esses momentos, esses processos vão contribuindo significativamente para tirar aquela galera que concentrava-se de uma forma mais efetiva no litoral e gradativamente vão introduzindo o interior do nosso território e vão formando esta ocupação do nosso território. Ok?